Contratar um profissional que entenda sobre segurança de instalação elétrica de residências e prédios comerciais é fundamental para que choques elétricos ou até mesmo incêndios não aconteçam. Para entender um pouco mais sobre o assunto, vamos conversar com o engenheiro elétrico Clóvis Oliveira, chefe do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Maranhão. Muito bom dia, Clóvis. Obrigada por ter vindo. Muito obrigado. Clóvis, eu queria começar perguntando para você, a gente abordando a questão do mal que a eletricidade pode causar ao ser humano em vários níveis. Então, a eletricidade, ela, diferentemente de, por exemplo, o fogo, ela não possui cheiro, ela não possui cor. E isso pode vir a acarretar uma falsa sensação de segurança no momento que você se aproxima a uma situação de perigo, onde naturalmente você teria uma reação se fosse o fogo ou se fosse, digamos, uma inundação, e você acaba não se precavendo como deve. A eletricidade, ela pode provocar alguns efeitos importantes quando a pessoa se encontra submetida a um choque elétrico. Os 4 principais deles é o que nós chamamos, o primeiro deles é a tetanização, que é quando você perde o controle, não é, voluntário no momento em que você toca numa parte que se encontra energizada. Isso tende a intensificar os efeitos danosos da corrente elétrica no corpo humano, já que você acaba, em função disto, se submetendo a mais tempo sobre aquela condição. O outro efeito importante é a queimadura, que acarreta em função de um efeito que nós chamamos de efeito Joule, é quando a corrente elétrica passa em qualquer meio, condutor ou isolante, de forma com que, no caso do corpo humano, aquilo acaba por trazer como consequências queimaduras de primeiro, de segundo e terceiro grau. Queimaduras essas que podem, inclusive, a necessitar de procedimentos do tipo amputações, enfim, procedimentos mais invasivos no tratamento da pessoa que se encontrou sobre essa situação. Um outro efeito importante é a parada respiratória. Já que nós estamos, não é, para que a gente possa inspirar e expirar, nós movimentamos um conjunto de músculos que ficam paralisados. É como uma espécie de um efeito de tetanização nesse sistema respiratório, de forma com que você não consiga, não é, enfim, respirar. E, por fim, você também pode ficar sobre ter um efeito que nós chamamos de fibrilação ventricular, que é quando o coração ele produz um movimento, enfim, desordenado, de forma com que você, ao final, isso se permanecendo, acaba tendo a parada cardíaca, consequentemente vem ao óbito da pessoa. Na construção de uma casa ou de um prédio comercial, o ideal é que se tenha um projeto elétrico feito por um especialista. Se me permite, eu acredito, coloquemos assim, é ideal, mas além de ser ideal, é obrigatório. Deve ter necessariamente. Isso não é à toa. Em instalações elétricas, exatamente pelo risco que é a questão da eletricidade, existem diversos elementos dispositivos que devem ser adotados. Por exemplo, os invólucros dos equipamentos é o que nós chamamos de a proteção básica. É a primeira que deve-se existir numa rede de instalação, de forma com que se evite com que pessoas leigos toquem em partes energizadas inadvertidamente. Então, por exemplo, é necessário que se tenha um cuidado com um quadro de distribuição adequado, bem dimensionado, não é? Que não permita com que uma pessoa venha colocar o dedo em uma parte que se encontra energizada, uma tomada que se encontra, digamos, fora de padrão, não é, do padrão que hoje se exige. Tudo isso são elementos que evitam que uma pessoa, um adulto ou uma criança, imagina, uma criança, enfim, 2, 3 anos, venha a tocar inadvertidamente. Além disso, existem outros dispositivos. Você imagina, portanto, que não é um tema tão simples assim, e é por conta disso que exige a exigência do profissional. Então, você tem também a exigência do uso do chamado sistema de aterramento, hoje a norma, que é a norma NBR 5410, que trata de tudo aquilo que diz respeito a instalações elétricas de baixa tensão, exige que todo circuito de força, inclusive de iluminação, tenha ponto de aterramento. Então, a coisa de 20 anos atrás, era muito comum nós encontrarmos nas residências aquela haste de aterramento que era instalada para que você pudesse colocar um fio terra numa tomada que ia ser colocado um computador. Não é algo que era muito comum a gente ver.
E hoje não, né? Porém, hoje não. Porém, hoje você tem que ter um ponto de aterramento em todas as tomadas de uso geral, todas as tomadas de uso específico, chuveiro elétrico, enfim, todas. Cozinha, área de serviço e também iluminação. E, além disso, há um terceiro elemento também que é importante, que é o uso de um chamado dispositivo de corrente diferencial residual, que é o chamado dispositivo DR. Diferentemente do disjuntor, o disjuntor ele é um dispositivo de proteção, esse que é muito comum, as pessoas reconhecem, né? As pessoas normalmente, ao falar do que é o disjuntor, sabem do que se trata. Já viram, quem sabe até já fizeram manobras, desligaram, ligaram energia usando um DR, um disjuntor, perdão. Bom, um disjuntor ele é um dispositivo que foi projetado, ou seja, ele foi inventado, bem como também ele é dimensionado. Quando você vai dimensionar um disjuntor, vai pensar qual é a corrente de atuação dele. Ele é projetado, dimensionado para proteger equipamentos. Ele não é dimensionado e projetado para proteger pessoas. Por esta razão, inventou-se um outro equipamento, chamado dispositivo DR. Hoje, a norma estabelece que circuitos que de alguma forma se encontram próximos de água, então, banheiro, cozinha, área de serviço, tomadas que se encontram, por exemplo, sob intempéries, necessariamente, obrigatoriamente, devem ter um dispositivo DR. E é o dispositivo DR que, esse sim, ele possui um princípio de funcionamento tal que, em caso de fugas de corrente na ordem de 0,03 amperes, que é o que a gente chama de 30 miliamperes, que é um valor pequeno, não é isso? Mas é um valor pequeno que, acima disso, é o suficiente já para matar. No valor pequeno, nessa ordem de grandeza, esse dispositivo ele já abre o circuito protegendo a pessoa. Enquanto que um disjuntor comum você encontra na ordem de 8 amperes, 10 amperes, 11, 15 amperes. Ou seja, a pessoa literalmente pode vir a torrar e o dispositivo de proteção não atua. Exatamente porque ele não foi feito com essa finalidade. A fiação irregular, que é o famoso gato, traz perigo para quem fez e também para outras pessoas, os vizinhos, por exemplo, né? Exatamente. O gato, bem como qualquer outro... Além de ser crime, né? O crime, ele é crime, né? Já que há ali um desvio não faturado, né, de energia, passível de punição, de multa, etc., aquilo que se encontra previsto em lei. Ele também se encontra como, digamos assim, uma gambiarra, uma adaptação não prevista em norma, de forma que muitas vezes é feito por pessoas não habilitadas, muitas delas não possuem o devido preparo, utilizando para isto dispositivos não adequadamente instalados, ou seja, procedimentos inadequados, de forma com que aquele ponto onde se encontra esse improviso na instalação, seja num gato, seja internamente numa caixa improviso, de qualquer né? improviso. Com eletricidade não se improvisa, não se brinca. né? E você pode vir a se produzir uma ignição para o princípio de incêndio. Na realidade, existe uma estatística hoje de um trabalho que foi publicado na USP, há coisa de uns 5 anos atrás, onde se obteve dados de um conjunto de estudos de incêndios que ocorreram na região da Grande São Paulo. E se percebeu que mais de 83% dos incêndios ocorreram e cuja origem foi em função de alguma questão envolvendo a eletricidade. 83% dos casos se identificou que o problema foi de falta de manutenção nas instalações elétricas. Que é preciso ter a manutenção também, né? Preventiva, né? Lembremos que, como qualquer material, dispositivos que compõem as instalações elétricas, condutores, eletrodutos, disjuntores, possuem uma vida útil, se deterioram com o tempo. E se não são bem dimensionados, essa tendência tende a se agravar, tende a se intensificar. Então, é
É importante a falta de manutenção. Que você tenha esse cuidado com a manutenção. Além de ter essa preocupação com a instalação elétrica em si, né, com a distribuição, enfim, tomada, é necessário também ter essa preocupação com equipamentos. Então, a gente tem muitos relatos de casos de incêndio, princípio de incêndio, por exemplo, por conta de problemas no ar-condicionado, em ventiladores, em motores de uma forma geral, em bebedouros, em equipamentos eletrônicos, em no-breakers, enfim, estabilizadores, equipamentos, dispositivos eletromagnéticos de uma forma geral. Por causa da qualidade do material e falta de manutenção. Por conta da qualidade do material, por falta de manutenção. Além disso, também não é incomum que se utilize extensores, benjamins, T's, que não são recomendados. São situações que não deixam de ser adaptações. A maioria das pessoas usa, né? E a maioria das pessoas utilizam. A maioria das pessoas utilizam porque também a gente encontra, não é incomum nós encontrarmos projetos de instalações elétricas que não possuem, enfim, não possuem a anuência de um profissional e, portanto, não foi devidamente planejado. Por exemplo, você tem um ambiente com uma quantidade de tomadas que não atende à norma, por exemplo, e aí você acaba tendo que fazer adaptações para que você possa ter atendido uma demanda, enfim, o uso de algum equipamento eletroeletrônico. Clóvis, muito obrigada pela entrevista, obrigada pelas dicas aqui no Jornal da Manhã. Ficamos à disposição. Muito obrigado. Um bom dia. Bom dia. No próximo bloco, você vai conhecer o programa Maranhão Sem Queimadas, do Corpo de Bombeiros do Estado. Até já.